Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Ande com a Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto, há mais de 30 anos, a andar consigo. Bom dia, rapaziada. 5 horas da manhã já. So right after showering, I'll drink a full glass of water. Acordar às 5 da manhã, beber água, ginásio, tomar um banho gelado. Bom, minha rotina começa comigo acordando e indo direto anotar meus 4 objetivos diários. It's now 5:15 in the morning and we're going to the gym. Escrever no diário, meditar, pequeno almoço cheio de proteína, cafeína. E aí chegou a hora da minha segunda refeição do dia, que é 7 ovos cozidos e 3 fatias de pão integral. E finalmente, trabalho ultra focado. É fácil cruzarmos-nos nas redes sociais com uma destas rotinas matinais mega produtivas. Os gurus da produtividade garantem que resulta. A ideia é sempre fazer mais em menos tempo, acabar com a procrastinação, atingir o sucesso, tornar-nos multimilionários ou até super-humanos. What I can only describe as a superhuman level of productivity. O mundo da produtividade nas redes sociais tenta responder a um problema real da nossa sociedade. Vivemos num mundo cada vez mais competitivo e frenético. Queremos fazer mais e melhor, subir na carreira mais rápido, experimentar começar aquele projeto com que sempre sonhamos. Mas, às vezes, encaixar tudo o que queremos fazer em 24 horas é um desafio. Há os imprevistos, o cansaço, a terrível preguiça e procrastinação. Os gurus da produtividade estão cá para nos ajudar a resolver tudo isso, para trazer finalmente organização às nossas vidas, para otimizá-las. Mas o problema disto tudo é que não funciona. E pior, pode ser perigoso para a nossa saúde. São os próprios gurus da produtividade a assumi-lo. I sort of felt trapped by the work that I had built for myself. Bro, I'm fully burnt out. Like, there's no wax left in the can. Nos últimos meses assisti a uma tendência interessante nas redes sociais. Gurus da produtividade que nos últimos anos nos têm enchido de dicas sobre como ser mais organizado e produtivo, a dar um passo atrás. I want to have the freedom to learn more stuff and make videos about it when I feel like it. And it probably means we're going to make less money as a business. Porque o ritmo que impuseram a si próprios acabou por os levar ao limite. By the end of 2023, I was officially and again burned out. Mas como assim? Como é que simples dicas sobre organização e produtividade se podem tornar tóxicas para a nossa saúde? É isso mesmo que vamos explorar neste episódio. Este é o Como Assim, um podcast que desconstrói fenómenos da cultura pop. Nesta temporada, olhamos para fenómenos culturais a acontecer nas redes sociais, os loops e bolhas em que entramos sem darmos por ela, e como tudo isso nos está a mudar. Neste episódio vamos ouvir alguém que faz conteúdos sobre produtividade há anos, uma portuguesa bem conhecida no ecossistema internacional da produtividade no YouTube e que tem aprendido muito à custa da própria saúde mental. Mas ouvimos também o que a psicologia e a sociologia nos dizem sobre a distância entre a produtividade e o burnout. Bem-vindos ao Como Assim, eu sou Inês Rocha. Como qualquer criadora de conteúdo na década de 2010, Mariana Vieira começou a fazer vídeos para o YouTube por mero acaso. Depois de um secundário na área das artes, acabou por decidir candidatar-se a Direito e, chegada à faculdade, deparou-se com um problema. Quando cheguei à faculdade, percebi que não sabia estudar. Não tinha capacidade de lidar com a carga de trabalho que um curso de Direito nos impõe. Então, para sobreviver, tive de começar a pesquisar técnicas de gestão de tempo, de produtividade, como tirar apontamentos de forma eficiente. E ao fazer esta pesquisa, percebi que muita gente como eu precisava de saber mais sobre este tema e que era um tema que mesmo assim na altura, há quase 10 anos atrás, não é? Era pouco falado. E então tive uma amiga minha muito chegada, que hoje em dia faz parte da minha equipa, que me desafiou a fazer um primeiro vídeo a falar sobre a forma como eu tirava apontamentos. Mariana fez esse vídeo e não se lembrou mais dele, mas quando deu por ela, o conteúdo tinha-se tornado bastante popular. Quando terminei o segundo ano de faculdade, voltei a abrir o meu canal e de repente percebi que tinha dezenas de comentários a pedir mais vídeos com o mesmo tema e pronto, eu comecei a produzir porque achei interessante e à medida que o tempo passou percebi que aquele canal conseguia
de ser rentabilizado. Então Mariana começou a levar o canal mais a sério. Chamou-lhe Mariana Study Corner. Gravava tudo em inglês com o objetivo de chegar a mais pessoas. If you just started living on your own college dorm or apartment, you're probably feeling the first struggles of leading an independent life and figuring out things by yourself. Quando Mariana começou, o YouTube ainda não era a plataforma que é hoje. Não havia ainda milhões de vídeos sobre rotinas produtivas. Lembro-me que na altura as únicas duas referências que havia na área eram um youtuber que ainda hoje faz conteúdos, que é o Thomas Frank, e uma youtuber que acho que entretanto deixou de fazer conteúdos, ou pelo menos não com a mesma regularidade, que se chamava Jess e era australiana. Hoje Mariana tem mais de 760 mil subscritores no YouTube. Gera uma equipa e encara o canal como um negócio. Mas não foi sempre assim. A youtuber identifica uma altura em que a procura explodiu. Lembro-me que houve um grande boom na pandemia, sem dúvida nenhuma. Quando as pessoas começaram a perceber que tinham de repensar no conceito de produtividade de forma diferente, perceber como trabalhar em casa, perceber como conciliar trabalho em casa com vida pessoal, como evitar o burnout que a pandemia trouxe a todos nós. E houve um grande boom de conteúdos de produtividade, sem dúvida nenhuma. Nos últimos anos, Mariana tem mudado um pouco o tipo de conteúdos que faz. O canal já não se chama Mariana Study Corner, chama-se simplesmente Mariana Vieira. Já não faz conteúdos tão focados no estudo e ao longo do tempo os conselhos também amadureceram. Grande parte dos vídeos que são feitos sobre produtividade têm muito o foco de tornar as pessoas mais eficientes. Apenas para tornar as pessoas mais eficientes. Como empilhar mais trabalho em cima de uma agenda já cheia. Como fazer mais coisas quando já fazemos tanto. Portanto, temos muito naquela cultura de hustling no mundo da produtividade. E eu acho que é essa tendência da qual eu me tento afastar. Apesar de esses serem os vídeos que funcionam melhor, que dão mais visualizações, Mariana tem-se afastado deles, até porque aprendeu com as próprias experiências. Senti que tinha de ir por aí quando tive o meu primeiro episódio de burnout, em 2021. Percebi que é algo que nos apanha de surpresa, que era algo que eu nunca estaria à espera. Pensava que era mais gradual do que foi de facto uma coisa muito súbita. E percebi que eu tinha uma espécie de missão, enquanto pessoa que fala de produtividade, de falar do reverso da moeda da produtividade, que é o burnout. O que acontece quando somos demasiado produtivos, o que acontece quando colocamos coisas a mais no nosso prato. E como é que podemos reverter isso de certa forma e prevenir esse processo de ocorrer novamente. Mariana atingiu o burnout exatamente porque colocou coisas a mais no seu prato. É que apesar de todo o sucesso no YouTube e de o canal se ter tornado um negócio em que tem salários para pagar, Mariana continua com o seu trabalho das 9 às 5 como jurista. Acho extremamente arriscado depender de uma plataforma que não controlamos para vivermos a nossa vida. A verdade é que eu não controlo o YouTube. Eu não sei quando é que o YouTube decide alterar o algoritmo. Eu não sei se o YouTube um dia vai decidir apagar o meu canal. Existem histórias de terror nesse sentido. A audiência muda muito. O resultado de ter 2 trabalhos em simultâneo é uma vida altamente preenchida, sem grande margem para imprevistos. Foi isso que levou Mariana ao burnout em 2021. Foi uma fase muito intensa. Portanto, foi uma fase pós-pandemia com 2 mudanças consecutivas de casa, em que tivemos de encafuar um casamento reagendado desde a altura do Covid. Tudo isto misturado com uma altura em que o YouTube mudou muito de algoritmo, portanto houve uma grande reformulação de conteúdos e de equipa na altura. E para além disso, tive uma alteração de funções no meu trabalho das 9 às 5. E tudo isto se misturou numa grande bola de neve que eu tive muita dificuldade em gerir. Até que cheguei ao ponto em que percebi que, em termos psicológicos, estava completamente incapaz de aumentar a minha capacidade de trabalho. Mas este não foi o único burnout por que Mariana passou. 2 anos mais tarde, outra mudança levou a uma situação limite. Mas eu acho que este aqui muita gente se irá identificar comigo. Este segundo burnout foi um burnout porque eu fui meio ano passado. E gerir a maternidade, um negócio e um trabalho, sim, foi difícil.
Estas experiências fizeram Mariana mudar um pouco a perspectiva em relação ao conteúdo que produzia. Uma das decisões que tomou foi partilhar a experiência de burnout. Eu acho que partilhar este tipo de experiências é extremamente importante. Eu acho que, de certa forma, um criador que fala de produtividade, não vou dizer que tem mais autoridade para falar de burnout do que quem não fala, mas tem uma perspectiva muito diferente, muito específica. Uma pessoa que sabe exatamente como ser mais produtivo e tornar o seu trabalho mais eficiente, e também sabe parar e dizer: cheguei ao meu limite, aqui está como perceberem quando é que vocês vão chegar ao vosso limite. Eu acho que isto é uma mensagem extremamente importante de transmitir. I feel like 2024's big umbrella term, big topic for this channel is just to let things go a little bit. Depois dos burnouts, Mariana acabou por também incorporar nos vídeos que faz algumas dicas sobre o descanso, o equilíbrio trabalho-lazer, como não complicar demasiadas rotinas ou reduzir o stress. So the first thing I like to do is to establish a transition routine. So I like to create a physical separation between work and personal life. No ecossistema da produtividade no YouTube, Mariana não é caso único. Vários outros influenciadores decidiram reduzir o número de vídeos, fazer longas pausas ou mudar o género de dicas que dão. So for the first time in the past 4 years, I'm on my own. I don't have any employees, I don't have any editors, no social media managers or team. It's pretty tough to spin a lot of plates. It's much easier to focus on one thing. As I took steps towards simplifying my life again, the tightness in my chest started to release. No fundo, os gurus da produtividade estão a escolher tornar-se menos produtivos. Reparei que isto estava a acontecer há uns meses porque eu própria caí no poço sem fundo da produtividade no YouTube, sobretudo na pandemia. Quem nunca achou que com alguma ginástica dava para acrescentar mais 1 ou 2 projetos à já enorme pilha de afazeres que temos, que atire a primeira pedra. É muito comum em pessoas que gostam do trabalho que fazem, como eu. Parece que dá sempre para acrescentar mais alguma coisa, para embarcar em mais um projeto. E aí entram as listas de afazeres, os bullet journals, os programas que transformam tudo em sistemas, que automatizam tarefas. Mas o que o burnout dos próprios gurus da produtividade prova é que, por muito úteis que sejam as ferramentas que promovem, há uma coisa que ainda não conseguem: transformar-nos em máquinas. Qual é o problema quando nós falamos atualmente de produtividade? É que a maior parte das empresas e das organizações colocam objetivos aos profissionais irrealistas. Ou seja, no fundo o que eles dizem é: faz o máximo que conseguires. Isso não é sustentável. Ou seja, as pessoas não podem estar todos os dias a fazer o máximo que conseguem. Portanto, tem que haver aqui, de alguma forma, objetivos a médio e longo prazo. Se calhar nós não nos importamos de uma semana estarmos a trabalhar mais, se existir um objetivo concreto, uma entrega, um prazo, desde que depois, noutras semanas ou noutros momentos, possamos efetivamente fazer um maior equilíbrio entre o tempo e a dedicação de energia que temos ao trabalho e a outras áreas da nossa vida. Estamos a ouvir Tânia Gaspar, psicóloga e coordenadora do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis. A investigadora alerta que há limites para a produtividade e que o descanso e o lazer são essenciais. Existe um índice do stress que pode ser consultado na internet, se fizerem pesquisa no Google encontram, e no fundo é um círculo que vai aumentando, ou seja, nós desde o nosso estado de inatividade, não é? Ou seja, estarmos a descansar e em repouso, vamos subindo até estarmos no nosso estado pleno de competência, ou seja, aquele momento em que nós sentimos que estamos mesmo espetaculares, pensamos bem, agimos bem, estamos com toda a nossa energia para fazer algo, muito focados. Nós não conseguimos viver sempre aí, não é? E portanto, por muita regulação e por muito autocontrole que as pessoas tenham, não é possível, não é viável, não é, numa perspectiva humana, nós vivermos sempre nesse estado. E o que acontece é quando as pessoas não conseguem compreender que é possível estar nesse estado, desde que consigamos ter momentos de retorno à calma, não é? E é esta viagem entre o estar competente e estar no nosso máximo e este momento de prazer e bem-estar que há pessoas que não conseguem fazer este equilíbrio. É quando este equilíbrio não existe que o risco de burnout aparece. Por um lado, o burnout é quando nós passamos para o outro lado da montanha que eu estava a falar, não é? Ou seja, quando não conseguimos estar no nosso máximo e vir à calma, ir ao nosso máximo e vir à calma, passamos para o outro lado, e o outro lado é efetivamente o burnout. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde passou a incluir o burnout, ou síndrome de esgotamento profissional, na classificação internacional de doenças.
Desde então, diversos estudos mostram que a síndrome é cada vez mais comum. Em Portugal, um inquérito realizado pelo Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, em 2023 revelou que mais de metade dos trabalhadores em Portugal estão em elevado risco de burnout. Já têm cumulativamente 3 sintomas: exaustão, tristeza e irritabilidade. E cerca de 80% dos profissionais apresentam pelo menos um sintoma de burnout. Mas além dos riscos óbvios para a saúde mental de querermos tornar-nos demasiado produtivos, o mundo da produtividade traz ainda outros problemas. À medida que fui consumindo e experimentando algumas das ferramentas promovidas por estes gurus, dei-me conta de 2 enormes contradições. Por um lado, às vezes dava por mim a gastar mais tempo a organizar o meu tempo do que a produzir efetivamente trabalho de qualidade. Esse é um dos grandes riscos de consumir demasiados conteúdos deste género. Acabamos a focar-nos mais no processo do que no trabalho propriamente dito. É um risco real, mas de que nenhum guru da produtividade vai falar, porque o seu próprio sucesso depende do nosso consumo ávido deste género de conteúdos. A verdade é que quando nos focamos demasiado nas ferramentas de produtividade, elas podem simplesmente dar-nos uma falsa ilusão de que estamos a ser produtivos. Aconteceu-me várias vezes, com a vontade de fazer muitos checks na lista de afazeres, tornei-me campeã das pequenas tarefas e passava a vida a adiar as tarefas mais difíceis. No final do dia, temos a sensação de que fizemos muita coisa, mas não avançamos realmente em nada daquilo que era mais importante. Mas há outra enorme contradição no meio disto tudo. Em teoria, conseguir fazer mais em menos tempo deveria ser excelente para nos podermos concentrar também noutras áreas da nossa vida fora do trabalho. Mas sabem qual é a maior recompensa que um trabalhador muito produtivo recebe? Adivinharam? Mais trabalho para preencher as horas que sobraram. Mas então, como é que nos impedimos a nós próprios de chegar a uma situação limite? Há muitas estratégias. Uma delas é não encher a nossa vida de trabalho, dar espaço a que outras coisas aconteçam, nem que seja o aborrecimento. Normalmente nós estamos numa área do trabalho, se há uma coisa menos boa na família, compensamos com outra área da nossa vida. Agora, aquelas pessoas que têm o trabalho como, digamos, o ponto fundamental da sua vida, quando ele não começa a correr tão bem, acabam por ter poucas outras alternativas. Portanto, um dos pontos é promover nas pessoas os 4 pilares da vida, ou seja, o trabalho e a família, mas também o tempo de lazer, os amigos e o estar consigo, o conseguir parar e estar consigo. Também não imagina a quantidade de adultos que não conseguem estar com eles próprios. Ou seja, muitas vezes a necessidade de agir e a necessidade de fazer coisas é uma fuga de não estar consigo, não é? Portanto, não estar sem fazer nada, não estar bored, não é? Aborrecido, sem nada para fazer. O culto da produtividade está também ligado a um culto do empreendedorismo. É comum ouvirmos influenciadores aconselhar-nos a criar um negócio para sairmos da chamada roda do rato, o trabalho das 9 às 5, a exaltar a liberdade que é construir um negócio, em oposição à escravidão de ser empregado por conta de outrem e ter de cumprir horários, mas esse discurso não tem em conta algo importante. Pessoalmente, eu acho que é muito mais estressante ter um negócio do que ter um trabalho das 9 às 5. A minha resposta aí é muito clara. Dependermos completamente das nossas decisões, da nossa estratégia, depois vermos outras pessoas a dependerem das nossas decisões e da nossa estratégia, cria uma pressão brutal. Porque eu, quando saio do meu emprego, eu não penso mais no meu trabalho, mas eu às vezes dou por mim às 2 da manhã a olhar para o teto às escuras, a pensar qual é o vídeo que eu vou publicar para a semana. Não há assim tanta liberdade na criação do negócio. Eu sinto é que há mais entusiasmo e pode haver mais paixão, mas da minha experiência também devo dizer que muitas vezes a paixão começa, não vou dizer a desaparecer, mas começa a amenizar ao longo do tempo, ao ponto de se voltar a tornar mais um trabalho. Qualquer pessoa que já tenha criado um negócio saberá que não é um mar de rosas, mas isso não coíbe muitos influencers de promover estas ideias. É uma estratégia clássica, aquela de eu sou rico e bem-sucedido e tu, se também quiseres ser, basta comprares esta coisa que eu estou a vender, este livro, este curso. Mas esta procura desenfreada nem sempre tem bons resultados. Há um filósofo que anda há alguns anos a alertar-nos para esta questão.
Em 2015, o coreano Byung-Chul Han deixou o aviso no livro Sociedade do Cansaço. O livro defende que houve uma mudança fundamental na sociedade. Passamos de um modelo disciplinar, um modelo que, segundo o sociólogo Michel Foucault, era assente em negatividade, em expressões como não consegues e não podes, para um modelo de desempenho, assente num excesso de positividade. O indivíduo é pressionado a ser proativo, empreendedor, a destacar-se, a ser ambicioso. A socióloga Ana Paula Marques, investigadora da Universidade do Minho, tem estudado o fenómeno nos últimos anos, em particular as novas formas de trabalho com base em novas plataformas digitais, a chamada uberização do trabalho. Toda esta gestão, ou esta microgestão por algoritmos que introduz toda uma lógica de mérito e até de jogo, de gamificação, como se diz, de algum entusiasmo de tentar atingir os rankings e achar que consegue com isso ser sempre bem sucedido e ter sempre mais sucesso, no sentido de ter mais dinheiro, porque dependerá sempre dele. Não é? E, portanto, dependerá sempre do seu empreendimento e da sua capacidade de produzir mais e mais, obviamente que se esgota na incapacidade de assegurar a reprodução das suas condições de vida, inclusive de ter direito à pausa, aos subsídios, aos fins de semana, à qualidade do que é entendido como descanso. E o que nós verificamos nas plataformas digitais, naquilo que é o fenómeno da uberização, dos movimentos associados a essa lógica de degradação do trabalho por via das plataformas, facilmente se torna numa falácia e nesse sentido pode ser extremamente degradante em termos de condições de vida. Neste sentido, a exploração do trabalhador não deixa de acontecer, mas torna-se muito mais eficaz, porque é feita pelo próprio. Há estudos, por exemplo, no contexto do Brasil. Eu faço parte de um grupo de investigação que tem relatos que vão no sentido em que, por uma questão cultural, que muitos dos entregadores de comida, muitos dos taxistas, dos estafetas, recusam a ideia de trabalharem por conta de outrem, portanto preferem ser patrões de si próprios, exatamente porque associam culturalmente a ideia de patrão como um explorador. E, portanto, continuam nessa vertigem de autoexploração. Passam a ser escravos de si mesmos, exatamente, não é? Exatamente. Boa expressão. Escravos de si mesmo, nessa vertigem de uma ideologia de libertação pela plataforma, assim. Com todas estas lições aprendidas, hoje Mariana faz por ter um impacto positivo nas pessoas que estão à procura de serem mais produtivas e abraçou a missão de as pôr a relativizar. Eu acho que nós vivemos numa sociedade muito exigente, que a procura por conteúdos de produtividade acaba por ser uma resposta à nossa necessidade de acompanhar essa exigência da sociedade. A sociedade quer que nós sejamos tudo. Temos de ser bons trabalhadores, temos de ser bons pais, mães, temos de ser bons parceiros, bons amigos, temos de ser pessoas viajadas, temos de ser pessoas cultas, temos de ser pessoas que leem, mas temos de ser pessoas que fazem desporto, temos de ser pessoas que sabem cozinhar e cuidar de uma casa, mas também temos de ser pessoas que sabem sair e que sabem estar com os amigos. Portanto, todas estas exigências, francamente, são impossíveis. Não é possível um ser humano fazer tudo, mas eu acho que ao fim e ao cabo, apesar de nós lá no fundo sabermos isso, a nossa primeira reação é pensar como ser essa pessoa, como conseguir fazer tudo, ou pelo menos como dar o meu melhor para conseguir fazer o mais possível. Acho sem dúvida que é muito por aí. Vivemos numa sociedade muito exigente, muito saturada de tudo. Hoje Mariana faz por não tentar isso tudo ao mesmo tempo. Eu penso que é escolher as nossas batalhas e perceber que a vida também é feita de etapas e que está tudo bem se não formos promovidos durante 2 ou 3 anos, está tudo bem se não mudarmos de carreira durante 10 anos, está tudo bem se não formos ao cinema durante 3 anos ou se não viajarmos durante 5 anos. Eu acho que há alturas para tudo.
Acho que o padrão que nos é vendido é temos de fazer tudo ao mesmo tempo constantemente. Isto é um tema que eu, por exemplo, falo muito com clientes meus quando falamos de rotinas matinais. A ideia é a nossa rotina matinal tem de ter tudo. Temos de fazer desporto, meditação, temos de ler, temos de tomar um pequeno almoço saudável, temos de tomar banho, temos de nos arranjar. E às vezes a pergunta que eu faço quando tenho grupos de clientes é por que não ler à segunda, por que não fazer desporto à terça, por que não meditar ao sábado? Porque é que temos de fazer tudo todos os dias? E esse é o padrão que nos é vendido, temos de fazer tudo constantemente todos os dias, em rápida sucessão, mas por que não pensar na vida como uma coisa mais cíclica? E nem vou falar do tema de levantar às 5 da manhã é essencial para ser produtivo, porque esse é um pet peeve que eu tenho e que já tive a oportunidade de falar muitas vezes sobre esse tema na internet. Mas sim, é tudo muito exagerado e é uma sociedade cheia de remédios rápidos. Acorda às 5 da manhã e vais ter tudo o que quiseres na vida. Isto é muito uma fórmula muito típica, que as pessoas acreditam cegamente que isto é verdade, que se a vida delas seguir um determinado padrão, as coisas vão começar a acontecer, mas nem sempre é assim. Acho que posso arriscar dizer que nunca é assim. As fórmulas mágicas simplesmente não funcionam. O mais importante é metermos na cabeça que não somos máquinas e que não podemos exigir o máximo de nós a toda a hora e momento, porque alguma coisa irá ficar para trás. E a probabilidade dela ser a nossa saúde mental é muito alta. Como Assim é um podcast do Público. Este episódio foi produzido, editado e sonorizado por mim, Inês Rocha, com coordenação da Patrícia Jesus. A pós-produção é do Nuno Coelho. Os sons que ouviram neste episódio são de excertos de vídeos de Mariana Vieira, Ali Abdal, Thomas Frank, também Vítor Sotero, Dudu Sampaio e Sean Olashin. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de fazer seguir na plataforma onde ouves para não perderes os próximos episódios. E deixa-nos a tua avaliação. O Como Assim volta na próxima quinta-feira à tarde. Até lá, boa semana!